You are now about to witness the strength. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Ok, estamos aqui no Innovation Summit com um grande amigo, César Taurion. César, tudo bom, César? Como está tudo você? Tudo ótimo, Paulo. Ótimo estar aqui com você. Para quem não conhece, César é VP de Inovação e Consultoria da Companhia Técnica, sócio da Kick Ventures e Ventures Builder, investidor e mentor de startups de inteligência artificial. Ele foi diretor de novas tecnologias da IBM, professor convidado da Fundação Dom Cabral, PUC Rio de Janeiro, PUC Rio Grande do Sul e autor de nada menos do que 8 livros. César, que coisa, hein? Que bom que você está aqui com a gente no Innovation Summit. Tudo bom contigo, né? Tudo e aí, ótimo. Tu vai falar hoje para a gente sobre o impacto da IA no futuro do trabalho, né? Tu tinha alguma coisa para apresentar no começo para a gente aí? Me diz aí, a bola está contigo. Legal, obrigado, Paulo. Olha, é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero até compartilhar aqui uma tela rapidinho, onde eu vou... só um minutinho. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Isso vai nos ajudar nesse primeiro bate-papo. Vamos apresentar alguns slides que eu quero passar umas ideias sobre esse assunto e depois nós trocamos aí um bate-papo informal conversando sobre isso. Mas, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite de participar aqui do Innovation Summit. Eu tenho atuado bastante em inteligência artificial e uma das preocupações muito grandes que eu tenho é exatamente como isso vai afetar a nossa sociedade, afetar o futuro do trabalho, as profissões, as carreiras e assim por diante. Nós vemos na nossa experiência como seres humanos em sociedade, é que de tempos em tempos surgem tecnologias que nós chamamos de tecnologias transformadoras. São aquelas que provocam uma transformação na sociedade como um todo. A prensa, quando surgiu, mudou a sociedade. Antigamente eram pouquíssimas pessoas que poderiam ler, e através da leitura de livros, que passaram a ser impressos, divulgou-se muito mais facilmente informações e ideias. Isso serviu de base, por exemplo, para futuras transformações séculos depois, como foi a própria Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, tecnologias como motores a combustão interna e eletricidade mudaram novamente a sociedade, moldaram a sociedade, até a sociedade que nós conhecemos hoje. As profissões, carreiras, os setores de indústria, o modelo de educação, tudo isso foi fruto da evolução e consolidação da sociedade industrial. E nós sentimos que a inteligência artificial terá
o mesmo impacto na nossa sociedade. Vai mudar e moldar a sociedade nessa era digital que nós estamos entrando. Então, a inteligência artificial não pode ser encarada como uma simples tecnologia, uma curiosidade tecnológica, mas sim como uma tecnologia transformadora tão significativa quanto hoje é a eletricidade. Nós não vivemos sem eletricidade, nós não vamos viver sem inteligência artificial. É uma tecnologia que vem evoluindo há muito tempo, foi criada nos anos 50, mas nos últimos anos se acelerou bastante. E, de repente, dentro desse processo de aceleração, nós, no planeta, ficamos estarrecidos pelo surgimento de uma pandemia que parou completamente o planeta. Nunca na história da humanidade um planeta foi paralisado. Isso provocou mudanças radicais em hábitos arraigados que nós estávamos, criou novos hábitos, o trabalho em casa, o comércio online se acelerou, uma série de mudanças aconteceram. E eu acredito que muitas dessas mudanças vão se consolidar, vão continuar, vão, digamos, fazer parte do nosso dia a dia. Modelos de negócio que nós tínhamos antes, com certeza, vão ter que ser repensados. Por exemplo, será que vamos voltar a ter auditórios lotados? Pode ser que no futuro até tenhamos, mas durante esse processo até de flexibilização, onde você tem que manter o distanciamento social, e o hábito que nós mudamos, até de não mais ir a esse local, pode dar um impacto tão significativo na transformação do nosso dia a dia, que talvez a gente não queira mais fazer esse tipo de coisa. O transporte aéreo está sendo extremamente impactado, os restaurantes, ou seja, nós devemos caminhar para o que nós chamamos um novo normal. Não significa, por exemplo, que todo mundo vai continuar trabalhando 100% do tempo em casa, eventualmente algumas pessoas sim, mas nós vamos estar trabalhando em qualquer lugar. E alguns dias no escritório, alguns dias em casa, o escritório não é mais obrigatório como era, ou seja, hábitos arraigados foram modificados. O que nós estamos vendo é que uma verdade nítida é tudo que puder ser automatizado vai ser automatizado. O processo de aceleração de evolução das tecnologias foi muito rápido, tem sido acelerado pela pandemia. A automação tem se disseminado com muito mais velocidade do que antes. E as estimativas do impacto da inteligência artificial na sociedade, estudos feitos antes da pandemia, não só se mantêm, mas eu acredito que esses números se tornem mais significativos. Por exemplo, entre os vários estudos, eu peguei um da PwC, antiga Price, que mostra que o impacto da inteligência artificial na economia global, no PIB do planeta, é na casa dos trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Nós estamos falando de trilhões de dólares. Isso significa que é política de Estado em muitos países. A inteligência artificial não é, novamente, insisto, uma simples tecnologia. É política de Estado na China, nos Estados Unidos, em diversos países da Europa. Então, nós já começamos a falar numa AI economy, uma economia onde a inteligência artificial tem um papel importante e preponderante. Nos últimos anos, essa evolução tem mostrado, através de algumas experimentações, alguns casos, que a evolução tem sido muito rápida. Em 2011, o Watson, da IBM, venceu os seres humanos num programa de televisão, uma competição de um programa de perguntas e respostas. E isso pela primeira vez mostrou-se que, sim, a máquina conseguia vencer o ser humano em um programa difícil, né, de perguntas e respostas, onde o apresentador ele não perguntava diretamente, mas ele dava uma resposta e você tinha que formular a pergunta. É um processo inverso e não é muito fácil de você agir dessa forma. Poucos anos depois, o DeepMind, através do AlphaGo, o DeepMind é uma subsidiária do Google, criou um algoritmo que vencia o campeão mundial de Go, um jogo de estratégia. Então, a máquina já está entrando em áreas exclusivamente humanas, estratégia. Então, e essas evoluções têm avançado tão rápido que hoje, se nós olharmos a aplicabilidade de inteligência artificial em todos os setores. Então, desde coisas que já estamos acostumados, os algoritmos fazem parte do nosso dia a dia, como o algoritmo de recomendação do Netflix, da própria Amazon, o centro de distribuição de empresas como a Amazon, JD.com na China,
Alibaba na China e outros totalmente robotizados, já fazem parte do nosso dia a dia, algoritmos estão no nosso dia a dia. Mas o que nós precisamos prestar atenção é, ok, eles fazem parte do nosso dia a dia, estão, de alguma forma, transformando os negócios, estão fazendo que as empresas usem algoritmos continuamente, e talvez as empresas se transformem num conjunto de algoritmos. Né? Pode até falar de uma empresa algoritmo, mas que impacto isso vai ter em nós, né? Como profissionais, como pessoas que trabalham em determinadas profissões. Nós já vemos a inteligência artificial permeando e transformando algumas atividades. Por exemplo, na área médica, a análise de imagem, como na radiologia, já é relativamente comum você conseguir com máquinas, algoritmos terem maior precisão do que radiologistas na identificação de câncer de mama, pneumonia e assim por diante. Nós vemos que, além disso, a aplicação da inteligência artificial pode ampliar em muito o trabalho do médico. Determinadas coisas que nossos sentidos não conseguem perceber, a máquina consegue. Sejam determinadas características visuais que a gente não consegue ter acuidade suficiente para isso, ou auditivas. Nosso ouvido não é tão bom assim. Então, por exemplo, no caso de psiquiatria, há um padrão de comportamento de pessoas que têm esquizofrenia, e quando elas estão prestes a sofrer um surto psicótico, tem determinadas características. Pronuncia palavras ou terminam palavras com certos sons, como fossem uns sibilares, né? Sibilar. Nós não conseguimos, né? Talvez não tenha acuidade auditiva. Opa, isso aqui significa que ele provavelmente terá um surto psicótico, mas um iPhone gravando isso e sendo tratado por um algoritmo na retaguarda, consegue identificar e alertar o psiquiatra. Olha, seu paciente tem uma grande possibilidade de sofrer um surto psicótico nos próximos dias. Isso amplia a capacidade do médico nos seus trabalhos de diagnóstico, seu trabalho de terapia. A gente vê também a aplicação da inteligência artificial em funções que antes eram exclusivamente humanas. Por exemplo, na área jurídica. Esse é um case muito interessante do JP Morgan, onde trabalhos feitos anteriormente por advogados, no contexto de analisar contratos, checar determinados aspectos de cláusulas existentes ou com erros ou omissas, são feitas por algoritmos com muito mais velocidade. O que um algoritmo faz digamos, um advogado faz 1h30 analisar um contrato, o algoritmo faz 180 análises. Quer dizer, isso nos leva a um questionamento. O escritório de advocacia vai mudar bastante, porque grande parte desse trabalho geralmente é feito por advogados estagiários. Então, eu não preciso mais de estagiário. Mas se eu não tenho estagiário, como é que eu transformo um advogado formado num novo, num advogado experiente, se eu não tenho mais estágio? E hoje o modelo educacional do dito você aprende teoria, simplesmente teoria na academia, e depois pratica no escritório de advocacia. Se não tiver mais a prática, como é que você se torna um advogado experiente? Quer dizer, o sistema educacional tem que mudar. Por isso que eu falo que é uma tecnologia transformadora, que não é apenas a aplicação, vamos otimizar o escritório de advocacia, mas o sistema educacional do direito é afetado. Além disso, quando você vê a aplicabilidade da inteligência artificial num determinado setor, muitas vezes não percebe a onda de choque que isso provoca em outros setores. Por exemplo, um veículo autônomo nada mais é que um carro cheio de algoritmos preditivos, afeta a indústria de seguros, porque eu não preciso necessariamente ter seguros no carro. Isso afeta a indústria de multas, isso afeta a necessidade de ter motorista. É uma onda de choque que ultrapassa aquela área ou aquele setor onde inicialmente a aplicabilidade foi pensada. E setores que a gente nem imaginava que poderiam ser afetados pela inteligência artificial são afetados. Por exemplo, a indústria da moda. Nós estamos vendo aqui a possibilidade de um desfile totalmente virtual. Essas belíssimas modelos, elas não existem. Elas foram geradas por algoritmos de inteligência artificial. Então, você pode, combinando tecnologias como inteligência artificial e realidade virtual, criar todo um desfile totalmente virtual. Quer dizer, isso muda por completo uma
série de aspectos de cada setor de indústria. Significa que não teremos mais modelos? Não. Significa que nós podemos ter um desfile com seres humanos, que gostamos de ver seres humanos, e desfiles virtuais. Então, isso pode ser negócios diferentes que vão surgindo ao longo do tempo. E é claro que não podemos também esquecer que nós estamos falando de tecnologia digital, e quem desenvolve os algoritmos, quem desenvolve os sistemas, também é afetado pela evolução da tecnologia. Não é só os outros, nós também somos afetados. Então, quando você vê algoritmo de inteligência artificial escrevendo código, ele, através de especificações que você passa, às vezes como discutindo e conversando com chats, ele consegue pegar essas informações, pesquisar bibliotecas como GitHub e montar um programa que faça sentido. Então, o trabalho do desenvolvedor vai ser bem diferente de simplesmente escrever código. Talvez ele seja muito mais alguém que vai refinar o processo que é ser um simples codificador. O trabalho básico, com certeza, no curto prazo, pode ser eliminado em todos os setores, inclusive na área de tecnologia de informação. Então, é fantástica a evolução da inteligência artificial. Por outro lado, ainda temos muito a percorrer. Inteligência artificial, apesar de tudo isso que nós vimos, ainda está no início. Talvez, se nós olharmos a inteligência artificial hoje, podemos fazer uma analogia com a internet há 20 anos atrás, no ano 2000. Voltemos ao passado, voltemos ao ano 2000. O que era a internet no ano 2000? A Amazon estava começando, o Google tinha sido recém-lançado, era pouquinho, ninguém o conhecia. O iPhone surgiu em 2007, quer dizer, 7 anos depois, do ano 2000. Ninguém imaginava o mundo de hoje. Olhemos a inteligência artificial nos próximos 20 anos. Vai ser muito mais do que hoje. Por outro lado, apesar de estar no início da curva de aprendizado, nós temos também que entender as suas limitações. É importante esse aspecto. As limitações da atual inteligência artificial que, eventualmente, nos próximos anos vão ser minimizadas. Mas o primeiro é a questão fundamental, que a inteligência artificial, como nós conhecemos hoje, ela não é inteligente. O nome não é correto. Ela apenas exibe comportamento que parece inteligente. Por exemplo, há algum tempo atrás, uma universidade nos Estados Unidos fez um teste treinando pombos para reconhecer imagens de câncer de mama. Ao longo de um determinado tempo de treinamento, os pombos eram recompensados com milho quando acertavam, a precisão deles, porque eles têm uma acuidade visual melhor que o ser humano, foi maior que os radiologistas. Significa que vamos eliminar radiologistas e substituir por um pombal? Não. Mas mostra que eu posso ter algoritmos, imagine o pombo como algoritmo, fazendo análise de imagem com muita precisão. Mas qual é a diferença em relação a nós, seres humanos? E por isso que eu falei que A não é inteligente. O pombo, como algoritmo, não tem a mínima ideia do que significa um câncer. Ele identifica um conjunto de pixels que parece ser alguma coisa, mas ele não sabe o impacto disso numa pessoa, na família dessa pessoa. Ele não tem empatia, ele não tem realmente sentimentos. Simplesmente um reconhecimento de imagem. Ele não tem inteligência que nós temos, não tem as características humanas que nós temos. Os algoritmos também são muito dependentes do treinamento que você passa para ele, dos dados de treinamento. Se você treina mal, ele aprende mal. Por exemplo, esse sistema de reconhecimento de imagem está dizendo que essa foto não tem validade, que a pessoa tem que estar de olhos abertos. Mas ele está de olho aberto, só que o algoritmo foi treinado com pessoas de origem caucasiana, não de orientais. Então, não foi bem treinado. Outra dificuldade, quando nós treinamos um algoritmo para um determinado cenário, você não consegue transferir esse algoritmo para rodar em outro cenário e ser utilizado em outro cenário. Você treina um algoritmo para entender a linguagem médica e não consegue falar atividade jurídica. Você treina um veículo para rodar nas estradas da Alemanha, reconhecer as ruas, as placas, e coloca ele numa estrada no interior do Brasil, por exemplo, ele não sabe o que fazer. Ele só trabalha com o que ele aprendeu, em cima do que ele aprendeu. E aí está a grande diferença. Quando nós imaginamos o futuro, e a inteligência artificial vai ser pervasiva, como a eletricidade hoje é pervasiva, nós temos desde cenários como esse do filme Wall-E, não sei se vocês viram, fantástica essa animação, onde as máquinas faziam tudo e as pessoas não faziam absolutamente nada. Então, ficavam assim, sem fazer nada, só comendo e
e curtindo a vida. Esse é um cenário irreal, mas as máquinas vão fazer tudo? A gente viu que provavelmente não, mas existem uma série de questionamentos sobre o impacto da inteligência artificial na nossa profissão, na nossa carreira, na nossa sociedade. Alguns relatórios falam que, sim, vão ser perdidos muitos empregos, e é verdade, esse é um aspecto. A automação sempre acaba com empregos. Nós não temos mais ascensoristas, não temos mais telegrafistas nem telefonistas. Então, a automação vai destruindo empregos, mas vai criando outros também. Hoje nós temos gente ganhando dinheiro fazendo vídeos no YouTube, então, os YouTubers, gente que desenvolve aplicativo em iOS, que não existia há 10, 12 anos atrás, então novas profissões surgem também. O grande desafio é que, muitas vezes, a gente olha determinados relatórios como esse, que diversas funções vão acabar, e é verdade, muitas dessas funções vão deixar de existir ou vão ser transformadas, e até relatórios como o próprio Fundo Monetário Internacional dizendo que a revolução da robótica, inteligência artificial, vai nos afetar sensivelmente. Isso tudo é verdade. Por outro lado, não apenas nós temos cargos e funções desaparecendo, novas sendo criadas, mas o grande desafio é a transição. Vamos imaginar, eu tenho um veículo autônomo e eu não preciso mais de um determinado motorista, um motorista de caminhão. Mas, ao mesmo tempo, eu crio uma nova função, um engenheiro de machine learning, né, de aprendizado de máquina. Mas são skills diferentes. O fato dessa função desaparecer e ter uma outra ser criada, não significa que eu posso pegar essa pessoa e transferi-la para lá. Né? Os skills são diferentes, capacitações são diferentes. Essa transição que é o grande desafio que nós temos pela frente. Então, quando nós olhamos os empregos do futuro, nós temos que reconhecer que tem atividades que os seres humanos vão fazer e atividades que as máquinas vão fazer. A diferença é na sua aplicabilidade. O que as máquinas fazem muito melhor do que nós? O que nós chamamos de hard skills. Se eu perguntar a qualquer um agora, 720 multiplicado por 314, dividido por 18, multiplicado mais vezes 4, vocês vão ter muita dificuldade de responder. A máquina já respondeu. A máquina tem acesso à informação e acessa e lembra essa informação muito rapidamente. Então, por exemplo, se nós falarmos em onde você estava no dia 7 de janeiro de 2002, com certeza vocês não vão lembrar, a máquina lembra. Mas ter inovação, ter capacidade de criatividade, ter empatia, todos esses aspectos humanos, a máquina não consegue ter. Esse é o diferencial. É onde nós vamos trabalhar. Na verdade, nós vamos ver que cada vez mais o que nós chamamos de hard skills, que infelizmente ainda é o modelo educacional que nós adotamos, ele deixa de ser tão importante assim. Nós caminhamos para o que nós chamamos soft skills. São aquelas habilidades que o sistema educacional hoje não privilegia, que é a resolução de problemas complexos, pensamento crítico, senso crítico, criatividade, colaboração, gestão de pessoas, o relacionamento pessoal, inteligência emocional. Nós pegamos os currículos das escolas, das universidades, esses soft skills eles passam, sim, muito tangenciados. A gente não presta atenção a isso. A gente é focado ali no modelo da sociedade industrial. Como é que a sociedade industrial funciona? Você tem uma fábrica, entra matéria-prima, linha de produção, controle de qualidade, sai um produto padronizado lá na ponta. Se o produto não se encaixa, ou digamos, teve uma falha, você tira da linha de produção e dissolve ele, né, desmancha e retorna à linha de produção, lá no início. Nós fazemos isso no sistema educacional. Nós pegamos matéria-prima, que são crianças, colocamos em escolas padronizadas, a única diferenciação é por idade, olha, você aqui de 7 anos tem que estar no ano tal, 8 anos no ano tal. As pessoas são completamente diferentes, gosto diferente, vocação diferente, e até mesmo essas condições de soft skills são diferentes, mesmo na mesma idade. Um de 8 talvez tenha uma inteligência emocional como um de 12, o de 12 como um de 8, mas nós limitamos isso, vamos castrando mesmo, tanto que as pessoas que não se encaixam nisso, têm déficit de atenção, essas coisas são deslocadas desse processo.
que nós formamos? Produtos padronizados, formações básicas, sou engenheiro, advogado, tudo. E eu tenho muita dificuldade em ter realmente essa soft skill sendo potencializada. Pode ser aprendido? Pode. Nós nascemos com muitas dessas características. Nós vamos sendo castrados ao longo do tempo. Esse é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. A inteligência artificial vai transformar a sociedade, vai fazer com que todas as profissões sejam afetadas, algumas aparecerão, outras serão criadas, mas todas serão afetadas. Nós podemos até pegar um exemplo clássico da medicina, que um radiologista que vai usar inteligência artificial vai ser muito melhor que um radiologista que não usa, como um médico que vai usar inteligência artificial, como um educador que vai usar inteligência artificial, vai ser melhor que um que não usa inteligência artificial. Isso em qualquer profissão, engenharia, arquitetura, advogado e assim por diante. No fundo, o que nós vamos ver é que nós vamos trabalhar em sinergia. E aí que eu falo que RH passa a ser robôs humanos, onde nós, seres humanos e máquinas, vamos trabalhar cada um no seu potencial. Né? Eu não vou fazer o que a máquina faz, é um trabalho robotizado, e ela não vai nunca conseguir fazer o que eu faço, que é, por exemplo, ter empatia, ter criatividade. Essa sinergia é que vai fazer a transformação nas profissões, nas carreiras, no sistema educacional e, claro, na sociedade como um todo. Bom, esses temas eu exploro muito nos artigos que eu publico e são sintetizados no LinkedIn. Quem tiver interesse em se conectar comigo, eu teria muito prazer em estar na rede de vocês na minha rede, e nós ampliamos aí essa discussão. Bom, obrigado a todos, e agora eu creio que a gente pode bater um papo sobre esse assunto com bastante informalidade. Paulo, vamos em frente. Ok, nossa, aprendi muito aqui contigo hoje. Realmente, essa discussão sobre a inteligência artificial gera aqui um ponto que eu gostaria de discutir contigo. Existe uma variação da inteligência artificial, ou um galho, ou uma variável, que é do machine learning, ou seja, do aprendizado de máquina, né? Onde as máquinas elas aprendem com padrões. Quanto maior a quantidade de padrões, elas começam a avaliar esses padrões e, a partir daí, criar algumas análises futuras, né, ou preditivas, como falam o pessoal. E tem duas correntes de inteligência artificial que estão dando muita dor de cabeça para os profissionais, para os executivos de RH, que é a robotização dos processos, que é o RPA, Robotic Process Automation, onde o robô, utilizando aí um background aí de inteligência artificial, ele substitui atividades, né? Atividades, eu digo, digitar, clicar, inserir. E tem uma outra linha, César, que é do marketing convencional. É a turma do marketing usando os assistentes pessoais para dialogar e executar atividades por comando de voz. Isso me leva lá para o 2001, Odisseia no Espaço, nosso amigo HAL, né? HAL 9000, né? Se lembra? O HAL 9000, onde a máquina, olhando, analisando uma quantidade enorme de dados, ela começa a entender de forma diferente que o próprio algoritmo nativo. E toma decisões que podem não ser tão interessantes. No caso do HAL, ele queria praticamente desativar toda a nave, destruir o próprio ser humano em si, né? Aí eu pergunto, há possibilidade de a inteligência artificial ela tomar decisões que não aferem uma ética de programação? Ou seja, quem programa, se for uma pessoa ideologicamente ou com alguns preconceitos, isso se transfere para a inteligência artificial, mas no momento que a inteligência artificial utiliza a camada de aprendizado, ela pode detectar isso e mudar esse algoritmo e fazer outros posicionamentos. Se isso acontecer, o que muda no gerenciamento, na alta governança, quando a inteligência artificial começar a mudar a forma de gerir a empresa através de dados produzidos pelos próprios trabalhadores? Essa é a minha primeira pergunta. Beleza.
Inteligência artificial é um guarda-chuva de tecnologias, né? Visão computacional, processamento de linguagem natural, mas o core disso é o que nós chamamos de machine learning, aprendizagem de máquina, e deep learning, onde a diferença é o nível de profundidade das redes neurais. Esse é um ponto. Mesmo esses algoritmos, eles trabalham identificando padrões de comportamento com um massivo volume de dados de treinamento, seja imagem, seja alguma coisa. Esse é um ponto. Quando você fala, às vezes, em outras soluções, por exemplo, a RPA, a imensa maioria do RPA, no meu ponto de vista, não são inteligência artificial. É um processo onde o nome RPA é muito mais marqueteiro que qualquer outra coisa. Você simplesmente pega um processo existente, automatiza, ou seja, em vez de fazer alguma coisa humana, a máquina reconhece e faz aquilo, mas não aprende com o processo. São raríssimos, talvez, se tiver um ou outro, é novidade, que aprende, ele faz a mesma coisa. Quer dizer, então, ele não aprende, simplesmente é um conjunto de if and else. Eu acho que, no meu ponto de vista, a RPA não tem nada a ver com IA, a não ser no marketing dos fornecedores de RPA. A questão do viés é uma questão extremamente interessante, porque o algoritmo ele não é racista, não é homofóbico, ele aprende com o que você ensina. Se você pega, eu até mostrei um exemplo na apresentação de um oriental que não foi reconhecido. Não é que ele não goste do oriental, porque ele teve poucas imagens de um oriental, de uma pessoa de etnia oriental, asiática, para aprender. Então, ele não consegue reconhecer um padrão de pixel suficiente para dizer, olha, ele tem essa característica de um olho meio fechado. No padrão caucasiano, os olhos abertos são comuns. A gente não tem o olho meio fechado, como um asiático. Então, ali não é uma conotação racista. O dado, o treinamento, que foi inadequado. Ou seja, se você treina para reconhecer rostos, e a maioria deles são de homens brancos, vai ser difícil reconhecer homens de outra etnia, ou até mulheres. Então, a questão do treinamento, esse é um ponto. Depois, quando você tem uma questão de viés, muitas vezes esse viés, ele não é um viés, quer dizer, proposital, é o dado de treinamento. E, às vezes, o dado de treinamento vem da experiência que a empresa tem. Sem querer, pode ter um viés embutido ali. Por exemplo, na área de RH, muitas vezes se associa, quando você pega, por exemplo, dados para treinamento, para seleção de pessoas, pega informações de RH, informações de artigos, não sei o que, acaba associando profissões a determinado sexo. Por exemplo, quem trabalha com ciência da computação geralmente é homem, menos mulher. Mas não quer dizer que o algoritmo seja racista, porque a experiência anterior acaba sendo perpetuada nos dados de treinamento. A questão é que, à medida que os algoritmos vão sendo sofisticados, é muito difícil você identificar naquele conjunto de variáveis por que ele deu aquela resposta. Porque a interação não é basicamente do algoritmo. O algoritmo nada mais é que modelos matemáticos. Ele não tem racismo. Você pode, sim, influenciar isso dando pesos maiores. Mas, à medida que você usa algoritmos de aprendizado, ele vai modificando esse peso dependendo do resultado e aí da sua interação com ele. Olha, você premia ele se ele acertar e tira pontos se ele errar. Então, ele vai sendo doutrinado dessa forma. Então, tem dois aspectos de viés. Um é o dado e o segundo, na medida que você ajusta o algoritmo. Então, dependendo do seu ponto de vista, você pode, claro, embutir viés nesse aspecto. E como você não tem como identificar a razão da resposta, são, às vezes, algoritmos com milhares de variáveis envolvidas, é uma caixa preta, é muito difícil você dizer que ele tomou uma decisão racista ou homofóbica. Porque à medida que você vai aumentando a granularidade, ou diminuindo, depende do foco, e a decisão é, Paulo, você não foi aceito no crédito, você pode dizer, não, mas é porque eu moro no bairro X. Eu falei, não, mas a pessoa do lado foi aceita e mora no mesmo bairro. Ah, mas eu moro nesse prédio. Mas ela foi aceita, mora no prédio. A decisão foi para você, não foi pela cor. Aí fica muito mais difícil. É como se fosse pessoal, porque eu posso chegar a um conjunto de variáveis tão sofisticados que eu tomo uma decisão para o Paulo diferente da posição do resultado da decisão que eu tomo para o José. E os dois podem ser irmãos, inclusive, morar na mesma casa, morar num apartamento, um ao lado do outro. Então, é muito difícil isso. Significa que nós temos que, primeiro,
Um discurso que eu tenho enfatizado nos cursos de inteligência artificial, nós temos que ter disciplina de ética. Se a gente não tiver disciplina de ética, nós podemos ter problemas sérios, porque a inteligência artificial não é só tecnologia, ela extrapola a atividade dos engenheiros de machine learning. O fato de eu poder usar a inteligência artificial em determinados aspectos significa que eu devo usar. Depois, além da ética, eu tenho que ter uma preocupação que seja, de alguma forma, auditado o resultado para garantir ou minimizar viés. Não tem como você rastrear a decisão, mas pelo conjunto de decisões você pode ver se o percentual de decisões que ele toma tem um viés, uma deriva numa direção ou na outra. Então, você consegue, de alguma forma, buscar e ver aonde, ou mais ou menos aonde, pode ter havido o viés. Vamos refinar o treinamento, minha base de treinamento, eu analiso e vejo que tem um percentual muito grande de uma etnia e menos da outra, então ele é mais propenso a acertar uma coisa e errar outra. Ou talvez, quando nos processos de treinamento, tem que a gente chama Reinforcement Learning, que é o aprendizado por reforço, talvez eu tenha incorretamente reforçado determinadas coisas, não de propósito, não intencionalmente, mas eu acreditava que aquilo era o caminho certo. Então, o campo ainda a ser explorado. Como eu falei, nós estamos com a internet há 20 anos atrás. Temos um campo imenso a aprender, um campo imenso a desbravar. Mas, com certeza, ética é uma questão fundamental no ensino da inteligência artificial. César, para fechar aqui, uma última pergunta. Na tua opinião, Alan Turing já falou, né, o conhecido Alan Turing, que um dia nós não íamos conseguir identificar se estávamos conversando com uma máquina ou com um ser humano. A Google fez algumas demonstrações dizendo que eles já conseguiram ultrapassar a lei de Turing. Na tua opinião, você acha que nós já conseguimos? Hoje é possível você não conseguir detectar se você está conversando com uma máquina ou com um ser humano na plenitude da conversação? Só para a gente finalizar. Olha, um ponto importante é que a gente não deve olhar a evolução da inteligência artificial como fotografia. Perguntas do tipo, hoje dá para fazer? Eu posso dizer, hoje não, mas amanhã dá. Ou seja, se você pegar, por exemplo, reconhecimento de imagem ou geração de imagem, aquela imagem, slide que eu falei, mostrei aquelas belíssimas modelos. É difícil você reconhecer se é verdadeiro ou não. Você podia imaginar que era uma foto. Há 6, 7 anos atrás, você reconhecia claramente que é uma imagem virtual. Hoje, não. Em 5, 6 anos. Daqui a 5, 6 anos é muito mais nítido. A evolução é exponencial. Então, quando alguém fala assim, hoje dá para fazer, eu falo, não sei, mas amanhã vai dar. Ou depois de amanhã, com certeza. Evolução é exponencial. A gente tem muita dificuldade de lidar com a exponencialidade. A gente sempre pensa linearmente. A evolução da tecnologia digital, dos algoritmos, é exponencial. Exponencial significa, em vez de ser andar 1 metro a cada passo, eu estou dando primeiro 1 metro, depois 2, depois 4, depois 8. Então, em vez de eu pensar que daqui a 3 dias eu andei 3 metros, eu andei 8 metros, ou 12 metros. Então, é uma visão diferente do pensamento linear. Mas nós temos hoje capacidade de fazer muitas coisas. Hoje, por exemplo, nesse assunto específico, eu divulguei até no meu LinkedIn um post do projeto da NASA, muito curioso, que ele mostra o potencial que nós chamamos de deepfake, usar deep learning, aprendizado profundo, em geração de imagens, relativo ao envio da missão Apollo à Lua. Quando foi enviada a missão Apollo à Lua, o presidente Nixon, ele gravou uma mensagem para o caso de acontecer um acidente e a tripulação morrer, alguma coisa assim. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma parte do filme verdadeiro da ida à Lua, que foi bem sucedida, as pessoas voltaram, os astronautas voltaram, e a partir de um determinado momento, interromperam como fosse uma falha de comunicação, para dizer que a nave teria se chocado com o solo lunar, e aí entrou o Nixon. A voz, quer dizer, o texto da mensagem nunca foi gravada, ele simplesmente escreveu, mas está no arquivo americano, Arquivo Nacional Americano. Um ator leu aquilo e o sistema o sistema de inteligência artificial pegou uma imagem de um discurso do Nixon e adaptou
o ator lia o texto com o movimento do rosto e da face, né, labial do presidente, como se ele, presidente Nixon, estivesse lendo aquele discurso, contando ou lastimando a perda dos astronautas. Totalmente falso, ele nunca falou isso, quer dizer, mas para mostrar como hoje você consegue fazer isso. Está no LinkedIn, e é real, você olha assim, uau, você sabe que não é real porque os astronautas voltaram. Agora imagine isso para frente. Eu posso pegar um político e fazer ele coisas que ele jamais falaria. Posso pegar o Paulo, com esse pouco vídeo que eu estivesse gravando você, e com a sua voz eu consigo já hoje replicar a sua voz através de algoritmos, que a voz nada mais é que você pode modelar matematicamente, são sons, né? Você consegue medir, e fazer você falar coisas que você jamais falaria, pegando um pedaço da sua imagem com movimentos de como você fala. Porque, inclusive, hoje você tem capacidade de algoritmos de, sem ter uma imagem inteira, reconstruir o restante da imagem. Eu posso reconstruir o seu movimento labial, a sua movimentação do rosto quando você fala determinadas coisas. Eu conheço um padrão. Quando você fala uma palavra que você gosta, talvez você tenha um movimento muscular no rosto diferente de outros. Então, juntando tudo isso, eu consigo criar um vídeo fake seu. Hoje eu faço isso. Significa que daqui a 10 anos, 5 anos, eu vou conseguir fazer com muito mais precisão. Vai chegar o ponto, aliás, hoje já está chegando ao ponto, que eu só consigo identificar que é fake através de outro algoritmo de inteligência artificial. Eu, como ser humano, não tenho mais a capacidade disso. E repare, nós estamos no início da curva de aprendizado. Daí a ênfase na ética. A ética é fundamental, a gente tem que ter garantias que o que a gente está fazendo realmente está aderente aos padrões éticos da sociedade. Ok, então vamos encerrar aqui. Eu quero te agradecer, César, pela participação, a oportunidade aí de você transmitir para a gente seus conhecimentos. Espero que todos que tenham assistido tenham gostado. E na sua página do fórum vai estar todos os seus dados, né, César, para as pessoas entrarem em contato contigo, LinkedIn, os canais de redes sociais. Quem quiser conversar com o César também, falando um pouquinho mais sobre inteligência artificial, é só entrar e mandar o seu recado. Muito obrigado, César. Obrigado, Paulo. E obrigado a todos que vão assistir o vídeo. Legal. Ok, até mais. Tchau, tchau. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta. Como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo. Incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio, suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é
um ponto eletrônico digital e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses praticamente e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!